Então, a missão ela aconteceu na Prelazia de Tucumã, que fica no estado do Pará, e é uma região que está na região amazônica. Ela teve um momento inicial de preparação, onde nós tivemos uma formação do local, de como que era a região, como que era o povo, a cultura. E depois de toda essa formação, nós fomos divididos em grupos e fomos encaminhados para as cidades, né? Lá são cidades, mas para nós aqui seria uma zona rural, pequenas cidades, tipo vilas, né? Pareciam vilas. E aí essas equipes, quando nós chegávamos lá, nós fomos acolhidos nas casas mesmo das pessoas, de algumas famílias, algumas pessoas também que eram lideranças da igreja de lá. E nós fizemos principalmente visita porta a porta. O principal da missão foi as visitas porta a porta. Então, todos os dias de manhã a gente fazia um momento de oração antes de sair e depois íamos, né, caminhando a pé ou com o transporte que tivesse até as casas das famílias, visitando-as, fazendo a partilha da palavra, né, líamos o evangelho, fazíamos uma breve oração com eles. E principalmente também um processo de escuta, de história da pessoa, de como que ela chegou lá, se ela sempre morou naquela região. Nós encontramos muitas pessoas de fora do estado do Pará, que não eram paraenses, ou eles vinham de Minas, ou eles vinham da região do Nordeste, né? Tinha muitos mineiros e muitos paraibanos que vieram de fora para tentar a vida naquela região. Um povo muito simples, mas muito acolhedor, né? Sempre dispostos assim, a oferecer aquilo que eles tinham e podiam oferecer para nós. Tiveram alguns desafios. O primeiro desafio para mim foi estar indo sozinha, né, para uma região que eu nunca havia conhecido, para uma cultura também completamente diferente da minha. Como eu fui a única de Montes Claros aí para a missão, tinham outras pessoas de Minas, mas eu não conhecia ninguém. Então, as únicas pessoas que eu conhecia da missão eram as pessoas que fazem parte comigo da Pastoral Juvenil, que eram umas 2 ou 3 pessoas. Mas mesmo assim eu não fiquei na equipe delas, né? Nós ficamos separados. Então eu tive que conhecer e tentar um relacionamento com aquelas pessoas que eram desconhecidas para mim. Isso foi um pouco desafiador, porque eu sou mais restrita, assim, mais tímida. O outro desafio foi a cultura. Quando eu cheguei, eu me deparei com uma realidade completamente diferente da que eu imaginava que era, que eu já havia criado no meu imaginário, e também daquilo que eu ouvia falar, né? Quando me falou assim, é uma região amazônica, então eu imaginei já só o rio e a mata, né? E aquela coisa completamente diferente mesmo, assim, uma região amazônica, muita mata, né? Muito bicho. E quando eu cheguei lá, me deparei com outra realidade, né? Um lugar muito seco, muito desmatado. A primeira impressão que você olha assim, você não fala que está na região amazônica, né? Você não fala mesmo. Dentro da cidade, lá onde nós ficamos, que é a cidade de Tucumã, é uma cidade até bem desenvolvida, tem muitos negócios, muitos comércios. E nos interiores onde nós fomos, nas estradas, era tudo muito longe. Estrada de chão, terra, tanto que o lugar que eu fui, para mim poder chegar, eu tive que andar 6 horas dentro de um carro, né? Só terra de chão mesmo, muito buraco, muita poeira, para poder chegar no lugar. Então é tudo muito longe, muito deserto, e aos poucos, assim, ao longo desse caminho, você vai percebendo alguns detalhes de uma região amazônica, né? Árvores muito grandes, troncos muito grossos, aquela mata mais fechada, muito rio, assim, ao redor, ribeirinhos, né? E aí você vai percebendo um pouco alguns detalhes que realmente você está na região amazônica, mas é muito diferente. A cultura deles, a realidade deles e o local em si, fisicamente também, né? Foi um desafio e um choque, assim, que eu tive
por ser algo completamente diferente daquilo que eu imaginava. De mais importante que eu trouxe dessa missão, e foi algo que me marcou profundamente, né, que até hoje eu venho colhendo frutos disso, foi a necessidade que o povo tem de ser evangelizado e a necessidade que o povo tem de Deus, né? Lá eles têm muita dificuldade de serem evangelizados. Como é tudo muito longe, é uma região muito grande e eles têm poucos padres, então eles são sedentos. Então quando a gente chegou lá, a gente não fazia nada, não tinha muito para oferecer, mas eles se sentiam amados e viam a presença de Deus através de nós. Então eu me senti assim muito constrangida pela acolhida das pessoas, né? E foi uma experiência assim que eu trago, porque aqui em Montes Claros, por mais que muitas vezes a gente fale que nós não temos muita assistência, que às vezes falta isso, falta aquilo, lá eles não têm nada. Completamente nada, né? A igreja é uma capelinha assim de madeira construída no meio do mato. Eles têm missa uma vez no ano, né? E não tem padre que dá assistência, que consegue ir a todos os lugares, porque é tudo muito longe. E a nossa presença ali fez a diferença para eles. Deu para perceber que aquela chama que eles tinham de Deus, que muitas vezes estava apagada pela ausência de alguém que influencie, né? De um sacerdote, de um ministro, de alguém que tenha um conhecimento maior da fé, das coisas de Deus, para dar ali uma assistência para eles, a nossa presença trouxe isso para eles. Então eles queriam a todo tempo estar conosco, perguntavam, queriam que nós rezássemos com eles, por eles, né? Apresentaram mesmo as necessidades. Às vezes tínhamos que marcar uma missa à noite e eles iam andando a pé vários quilômetros, né, naquela terra de chão e iam mesmo com muito desejo assim, de participar. Então essa necessidade deles e a nossa presença lá como um auxílio e como presença de Deus foi o que mais me marcou na missão, né? De perceber que muitas vezes eu me acomodo aqui porque eu tenho muitas coisas, aí eu não me preocupo, eu não quero ir, eu não vou atrás, porque eu já tenho tudo de bandeja, né, de mãos dadas, e eles ali com aquela necessidade, sedentos por Deus, e não tem quem ofereça Deus para eles. Então, essa experiência de ser a presença de Deus me marcou muito, de uma forma bem intensa, e ver a necessidade que o povo tem de Deus, né? E o quanto ainda falta pessoas para ajudá-los. O quanto existem regiões que a gente nem imagina, nem conhece, que não tem ninguém para oferecer Deus ou a palavra de Deus para as pessoas. Isso foi assim, algo que me marcou de forma mais especial na missão. Tiveram muitas outras coisas, mas esse foi o principal.